Então bora pro show! Eu sou o professor Éder Bento e esse é o Prof.in, é um programa onde eu dedico tempo para te ajudar a se tornar um professor que conquista reconhecimento do seu aluno, conquista a atenção do seu aluno sem perder os seus finais de semana para isso. Então, esse conteúdo que a gente disponibiliza aqui vai te ajudar a se tornar um professor inovador, um professor mais reconhecido, relevante, com tempo extra. É isso que a gente está fazendo aqui. Bom, e eu espero que você goste do conteúdo de hoje, porque hoje nós vamos falar sobre o Pac-Man do seu tempo. Pac-Man, para quem não sabe, é o come-come, né? Eu chamava de come-come, tá? Na minha juventude, na minha infância, quando eu jogava o Atari lá, eu jogava. Nasci em 84, então foi bem naquela febre lá do Atari, e eu joguei Pac-Man, joguei come-come, era come-come, né? Come-come. E eu adorava jogar esse jogo, eu achava muito massa. E eu coloquei só para ser sugestivo, né? O Pac-Man do seu tempo, então já fica bem claro que a gente vai falar sobre o que está comendo, está consumindo o seu tempo sem você ver, e é isso que a gente vai falar aqui, beleza? A primeira coisa que eu preciso que você entenda sobre esse assunto, quando você vai falar sobre o come-come do seu tempo, você tem que, antes de entender o que está consumindo o seu tempo, você tem que entender um aspecto muito importante. E eu falei sobre isso ontem, tá? Eu falei sobre isso ontem e eu quero só voltar para a gente ir na sequência. Presta atenção comigo. Ontem eu falei para vocês que existem algumas coisas que a gente faz que a gente faz no automático. O nosso corpo naturalmente cria como se fosse rotinas de trabalho. Igual num computador você cria rotinas do sistema para funcionar, a gente cria rotinas de trabalho. Então tem coisas que você faz no automático. Se você parar para reparar, né, o jeito que você escova o seu dente, provavelmente vai ser o mesmo jeito de sempre. Você vai pegar lá, principalmente quando você faz isso no automático. Mas se você parar e começar a perceber, notar, você escova o seu dente, às vezes começa de um lado, começa do outro, e sempre a mesma sequência. Pode reparar. Provavelmente você faz a mesma sequência, aparentemente você pode achar que não, mas você faz. Você vai tomar banho, você faz na mesma sequência, às vezes usa o mesmo perfil, você não está nem pensando o que você está fazendo, mas você faz. Né? Ontem eu usei o exemplo de dirigir. Você vai passar a marcha, você nem percebe que você está passando a marcha, que você teve que fazer toda uma ação conjunta ali, toda organizada, síncrona, para que você pise na embreagem, passe a marcha e tal, e tal. Você não fica pensando, agora o meu carro está tantos RPM, eu posso passar a marcha. Não, é mais que no feeling mesmo, tá? Feeling. E por que eu tô falando isso? Porque o hábito e a força que o hábito tem na nossa vida é exatamente por isso. O hábito são essas rotinas que você cria para economizar energia, para você economizar energia mental. Você faz no automático, então você, teoricamente, está descansando sua mente ou podendo ocupá-la com outra coisa. Então você vai fazendo uma sub-rotina ali, enquanto você está fazendo a rotina principal que você nem percebe. Então é basicamente isso que a gente está fazendo. Esse é o objetivo das rotinas que a gente cria na nossa mente, tá bom? O problema é que o nosso cérebro, ele cria o que a gente chama de gatilhos, tá? Ele cria alguns gatilhos que vão startar determinada rotina. Beleza? Então, é como se fosse um botão que eu clico aqui e ele vai startar uma rotina. Então, se eu tô lá, vou assistir um filme aqui, tá? Quando eu clico lá no play, ele vai startar uma rotina, que ele tem, o sistema vai rodar aquilo lá para eu assistir, tá? Então, rotina, pensa no seu cérebro como se fosse um computador. Então, existem gatilhos que vão startar aquela rotina. Da mesma forma que existem gatilhos que startam uma rotina relacionada a alguma memória, entendeu? Então, por exemplo, você sente o cheiro de um perfume, que fazia um tempo que você não sentia, mas aquilo automaticamente starta uma rotina relacionada a alguma memória que você teve antes. Entendeu? Existem gatilhos que startam, que começam, que iniciam alguma rotina para você. O problema é que existem alguns gatilhos que a gente, ele é startado e ele é criado por comunidade. Como assim? Quando a gente cresce, né, na comunidade, convivendo com as pessoas, a gente cria alguns gatilhos de acordo com o exemplo que a gente tira das pessoas, tá? Então, se você conversa com a pessoa, né, vê uma pessoa, como é que ela vai lidando, como é que ela vai crescendo, você cria rotinas na sua mente, presumindo, partindo do pressuposto que aquele é o único jeito, que aquele é o jeito mais eficaz. E aí, como você não para pensar sobre aquilo, e olha que eu estou falando para professores
e professores costumam ser pensadores, né? Pelo menos a gente considera que sim, pensadores, pensar o processo de ensino-aprendizagem, etc. Mas a gente pensa quando é para o aluno, mas quando é para a gente não pensa. A gente simplesmente replica. Fala para mim, a gente replica. Eu tenho certeza, porque eu passei por isso, eu vi vários professores passando por isso, eu tenho certeza que você tem alguma rotina, algum jeitinho, algum procedimento que você usa na sua sala de aula, no seu dia a dia como professor, que é um copia e cola, é simplesmente replicado de algum outro professor que você já conviveu ao longo da sua carreira. Fala para mim, escreve no chat aí. Escreve no chat alguma coisa que você... Pode ser bom, pode ser ruim, não importa, tá? Mas escreve no chat alguma coisa que você copiou, tá bom? Que você repete, que algum professor faz ou já fez ao longo da sua vida. Fala pra mim. Eu vou dar um exemplo para incentivar vocês. Eu tinha um professor de química, Martiniano, chamava, tá? Chama, né? Faz muito tempo que eu não vejo ele. E eu lembro que o professor de química, o Martiniano, ele era um professor bem bacana e tal, e na hora que ele ia dar aula, que os alunos estavam fazendo muito barulho, ele tinha uma brincadeira. Ele pedia silêncio pro pessoal, mas não era de qualquer jeito. Ele fazia assim, ó. Desse jeito, sabe? Um trem bem estridente. Não sei se deu pra escutar direito aí, mas ele fazia desse jeito. E eu adorava, achava o máximo. Falava assim, cara, que legal esse negócio aí, porque todo mundo para e presta atenção mesmo. E quando eu me tornei professor, a primeira turma que eu entrei foi no terceiro ano do ensino médio, eu tinha 18 anos de idade. Eu entrei no terceiro ano de ensino médio, minha primeira turma. E eu lembro que a gente dando aula e tal, e eu, muito novo, os alunos não davam muita moral, e eu lembro que na hora que eu estava dando aula, que eu precisei de um silêncio, eu resolvi fazer essa parada com os alunos. E deu muito certo, e aí eu fui fazendo. Era uma coisa que eu tinha costume. Toda vez que os alunos conversavam demais, eu passei um bom tempo da minha vida fazendo esse ps, ps, ps. E simplesmente eu não queria saber o porquê que o professor Martiniano inventou isso, por que dava certo, por que não dava. Eu simplesmente criei como rotina. Eu estava lá fazendo alguma coisa, se o aluno estava conversando demais, eu precisava de silêncio, eu já ia pro psi, entendeu? Desse jeito específico, diferente. Outros fazem de outro jeito, mas isso é um exemplo simples. Outro exemplo, quando eu ia dividir o quadro para escrever no quadro. Eu sempre tive o costume de colocar na lateral do quadro o nome da disciplina, a data, o meu nome. Sempre o mesmo estilinho, sempre do mesmo estilinho, eu nem penso sobre isso. Talvez se eu pensar que dia é hoje. Que dia do mês é hoje para eu colocar, só. E muitas vezes, sem pensar, como eu sou professor de várias disciplinas, eu já colocava até disciplina errada. Às vezes eu ia dar aula de química, eu colocava matemática. Eu ia dar aula de ciências, colocava de química. E, sabe, já aconteceu algumas vezes isso aí. Porque eu fazia no automático. E por quê? Eu não sabia por quê, tá? Mas depois que eu parei para poder raciocinar o porquê que eu fazia aquilo, não foi porque na faculdade a professora de didática deu uma aula falando como organizar o seu quadro em sala de aula, como organizar um quadro agradável para o aluno, como chamar a atenção do aluno através dessa ferramenta educacional, não é digital, não é tecnológica, mas é uma ferramenta educacional, que é o quadro negro, o quadro branco, que seja. Sabe? Eu não tive aula disso. Não sei se você teve. Coloca aí no chat se você teve. Eu não tive aula disso, de como organizar quadro nem nada. Eu não sei nem se precisa, mas talvez sim, talvez não. Mas eu não tive aula disso. E como é que eu sabia como organizar quadro? Pela troca de experiência. Eu fui muitos anos aluno, assim como você, então eu tive vários professores e todos os professores tinham o costume de organizar o quadro, dividir o quadro dessa forma. Colocar uma lateralzinha no canto e fazer. E eu me lembro que eu tinha uma professora que fazia isso sempre. Eu me lembro que eu comecei a fazer, de tanto ver os outros professores fazendo, e eu comecei a pensar, dessa professora na época, né? Eu lembro que ela fazia um negocinho um pouco mais gordinho, sabe? Aquele espaçozinho onde colocava lá a frase, no quadro ela fazia um pouco mais gordinho. Eu lembro dessa professora. Esqueci o nome dela agora. Só lembro que ela fazia isso. E aí um dia, sem perguntar nada, eu fui reparar por que toda vez ela fazia daquele jeito. É porque naquele quadro em específico, na minha sala, tinha um rachado. Então ela fazia daquele tamanho, do tamanho do rachado. Era o tamanho. Só que de tanto você ver, você acaba tendo o costume de fazer daquele mesmo tamanho. Então, você entende que isso são rotinas que você faz sem pensar? Você simplesmente repete? Deixa eu ver no chat aqui o que o pessoal está colocando. Professora Nilda, o tom da voz, quando há muito barulho, eu vou diminuindo até eles perceberem.
Você já pensou, por que você faz isso, professora Nilda? Por que você faz isso? Foi sua ideia, você falou assim, ah, se eu fizer isso, vai funcionar. Ou você percebeu que é uma rotina que funciona. Entendeu? A rotina, quem é professor de anos iniciais, por exemplo, acho que a professora Nilda é professor de anos iniciais, né? Você sabe que é importantíssimo você criar a rotina com seus alunos, não é? Assim, acho que o ponto mais importante que é ensinado no ensino infantil é rotina. Não é conteúdo, é rotina, porque você está ensinando o cérebro da criança a criar essas rotinas para poder fazer a coisa mais rápida, mais direta, economizando energia mental. Só que ao mesmo tempo que isso é bom, ele pode se tornar um vilão, tá bom? Eu vou voltar nisso aqui. Deixa eu ver mais os comentários aqui. Professora Cassi, dando boa noite para todo mundo. Professora Marilei, deixa eu ver. Eu tentava copiar uma professora da faculdade que dava aula sem olhar no livro ou no caderno, era meu ideal. Aí, professora. Aí você pode pensar assim, tá, tô divagando, não tô falando que é esse caso seu não, tá? Mas eu tive professor que era desse jeito. Eu tive professor que chegava só com o apagador, o giz, às vezes num copinho de plástico, assim, só o giz, e enchia o quadro, aquele resumão, pá, enchia o quadro. E se você fosse em qualquer turma, ele fazia o mesmo resumão, os mesmos desenhos, o mesmo estilo, porque fazia muitos anos que ele fazia a mesma coisa. E eu também pensava, nossa, que legal, esse professor deve saber demais, né? É o estilo. Mas por que ele fazia isso? Por que ele fazia isso? Porque ele não tinha um livro? Porque ele preferia fazer o resumo dele do que usar a sequência do livro? Não sei. A gente não pensa sobre isso, tá? Professora Maeli. Oi, Marilei, eu também fazia isso, eu não usava os livros, pois precisava mostrar aos alunos que eu dominava os conteúdos. Aí, a professora Maeli já tinha um objetivo, né? Já tinha uma ideia, um propósito. Era o quê? Era um marketing, né? O marketing de que ele sabia o conteúdo. Afinal, você estava dando aula em uma proposta onde você se posicionava como professora detentora do conhecimento. Então era importante você fazer um marketing, uma propaganda de que você era detentora de conhecimento. Você sabia aquilo de fato e estava gravado na sua mente. Não precisava de livro nem de nada, né? E eu sei que isso é importante até pro ego, né? Pro ego da gente. Eu vi a minha professora das séries iniciais, achava muito legal. Pois é isso. Você lembra, olha só, isso acaba influenciando, né? Professora Marilei, foi engraçado aí, legal. Sou professora do Fundamental Anos Finais e do Médio. Legal, professora Nilda. Então, estamos juntos. A gente pega um monte de nível aí, né? Não importa. Professor Wesley de Goiânia, bem-vindo, conterrâneo aí. Quando comecei a ministrar as aulas, uso o quadro só para explicar, não divido mesmo. Aí, professor, você entende que isso é uma rotina que foi criada? Isso é uma rotina, não é certo, não é o errado. É um estilo, é uma proposta, é alguma coisa que você viu e simplesmente repetiu. E por que eu estou falando que isso é um problema? Isso pode ser uma solução, porque vai te criar rotinas, vai criar gatilhos para você economizar tempo, legal, mas pode ser um problema. E qual que é o problema? Você pode acabar acreditando que só existe aquele jeito. Você pode acabar acreditando que não existe outra possibilidade, outra forma de fazer aquilo. Você pode acabar acreditando que não tem mais outra forma. Vou dar um exemplo para vocês. Acho que quem já me acompanha há mais tempo sabe. Eu sou filho de professores. Meu pai é professor, minha mãe é professora. A minha mãe ela foi se tornar professora depois que a gente já estava grande. Inclusive, eu e ela formamos juntos na faculdade de matemática. Mas o meu pai, ele sempre foi professor, né? Desde quando eu nem era nascido. E o meu pai era muito bom professor, muito reconhecido aqui na cidade e tal. E ele trabalhava demais. Por ele ser muito bom, ele sempre tinha emprego, sempre tinha vaga de emprego. Ele era servidor público no banco, ele trabalhava na Caixa Econômica Federal e ainda trabalhava como professor na universidade, escola de ensino médio, cursinho, essas paradas todas aí. De manhã, à tarde, à noite, diretão, tá? Porque para ter uma boa qualidade de vida, né? Nós somos 4 irmãos, então ele queria pagar a escola particular para todo mundo. Então, enfim, ele, para manter o nosso nível de vida, ele trabalhava demais, trabalhava muito mesmo. Né? Meu pai trabalhava 16 horas por dia, tranquilo. O fato é o seguinte, é que eu sempre admirei meu pai, eu sempre quis ser igual ao meu pai, ser um professor, beleza? Eu queria ser um professor, queria ser igual ao meu pai e reconhecido igual ao meu pai. O problema é que eu acreditava que ser professor, porque eu via meu pai assim, que ser um professor bem remunerado, um bom professor, um professor reconhecido, tinha um ônus. Para ter o bônus de ser reconhecido, para ter o bônus de ser um professor renomado, um professor valorizado, né, e tudo mais, um professor que conseguia conquistar a atenção dos alunos, os alunos o admiravam de verdade, igual o meu pai era,
eu acreditava, pela experiência de ver o meu pai dando aula, que como ônus para esse bônus, como pré-requisito para conquistar tudo isso, era necessário trabalhar demais. Era necessário consumir todos os segundos do dia, talvez pensando em trabalho. Então, muitas vezes eu vi meu pai nas madrugadas, nos finais de semana, sábado à noite meu pai dava aula, eu já vi meu pai dando aula sábado à noite, domingo meu pai dava aula, ou se não estava dando aula, estava elaborando prova, corrigindo lista de exercício, plano de aula, preenchendo diário, essas coisas que você sabe muito bem do que eu estou falando. Eu tenho confiança, eu tenho certeza que você passa por isso. E muito provavelmente você está aqui, para quem veio aí pelas chamadas que a gente às vezes compartilha, muito provavelmente você me conheceu ao ver algum anúncio falando que existe outro jeito. E existe outro jeito. Então, o que é o Pac-Man? O que é o come-come do seu tempo? É exatamente você acreditar que não existe outra forma. Que existe só a forma da rotina colocada, implantada na sua cabeça. E qual que é a forma que a gente acredita? Essa forma em que o professor tem que trabalhar muito para receber bem, que tem que trabalhar muito para ser valorizado, ser reconhecido, tem que trabalhar muito para conseguir conquistar a atenção do aluno, tem que fazer uma aula toda espalhafatosa, muito difícil de ser planejada e executada, para que o aluno de fato preste atenção. E eu demorei um tempo para descobrir que isso não é verdade, tá? Porque eu fazia isso, eu em partes aceitava que tinha que ser assim, mas um lado meu não criei contra o sistema, sabe? Um lado meu falava assim, não, mas não tem lógica que é só isso. Não tem lógica que eu tenho que trabalhar desse tanto. Não tem sentido nenhum que eu trabalhe tanto quanto o meu pai. Depois eu posso contar o resto da história para vocês, mas só quero que vocês entendam o seguinte. Aconteceu algumas coisas na minha vida e eu percebi que eu não podia mais aceitar trabalhar mais do que o necessário. E isso é um mantra. É como se fosse um valor, uma base, um princípio do método Aula Show. Um princípio da comunidade Aula Show, que é essa comunidade de professores inovadores que a gente está criando. A gente está com mais de 50 professores lá já com a gente. Então, é uma comunidade, é um grupo de professores que compactua, que acredita exatamente nisso. Você não precisa trabalhar mais do que o necessário para ser reconhecido. Você não precisa trabalhar mais do que o necessário para ser valorizado. Não precisa, pessoal, não precisa. E como é que eu sei disso? Porque eu comecei a fazer diferente. E quando eu comecei a fazer diferente daquilo que era feito, quando eu comecei a quebrar a rotina e criar uma nova rotina, eu comecei a mudar o meu hábito de sala de aula, o meu jeito de ensinar, a minha proposta de preparar a aula, a minha proposta de avaliar. Quando eu comecei a juntar tudo isso, né, comecei a buscar solução para tudo isso, é que eu percebi que, de fato, eu tinha razão. De fato, você não precisa gastar todo o seu tempo para ser um professor reconhecido. Você não precisa gastar todo o seu tempo para planejar uma aula toda linda, maravilhosa, para conquistar a atenção do seu aluno. Tem como você fazer coisas, ações simples, práticas, fáceis de serem realizadas, que não vai gastar todo o seu tempo e que vão gerar um resultado absurdo. E eu tenho N provas sobre isso. Eu já fiz uma live falando sobre reconhecimento, tá? Mas só para vocês entenderem, o maior reconhecimento que você tem que buscar é o reconhecimento dos seus alunos. Porque se o seu aluno reconhece que a sua aula é boa, isso repercute. Os pais vão ficar sabendo, os pais vão te elogiar para a direção da escola, para a coordenadora, e isso vai reverberando, vai crescendo, vai crescendo. É como se fosse jogar uma pedra num lago, vai criando uma onda que vai gerando novas ondas e assim vai, tá? Então, se preocupe em conquistar o reconhecimento do seu aluno, que naturalmente isso vai crescer, isso vai crescer. E como é que você pode, então, se organizar para ser diferente? Para você se organizar para ser diferente, você precisa entender, e eu quero comentar isso com vocês, e isso aqui, ó, presta atenção, tá? É a primeira vez que eu vou falar isso aqui, e é uma coisa bem bacana, e que, como é que eu vou dizer? Sistematizou algo que eu passo todo dia e que eu tenho certeza que você também passa. Vamos lá, vou te falar. Alguém já ouviu falar círculo vicioso, porque ele não é bom, né? Da improdutividade. Vou colocar aqui na tela para você, ó. Círculo vicioso da improdutividade. Coloca para mim aí. Você tem noção do que é isso? A professora Marilei falou assim, ó, que não sabe, nunca ouviu falar do círculo vicioso da improdutividade. Vamos lá, deixa eu falar isso para vocês, porque
Isso aqui não é algo que a gente costuma falar na conversa de professor, tá bom? Deixa eu explicar para vocês. Ó, para quem tá novo aqui nas nossas lives, deixa eu explicar uma parada para vocês. A gente fala um monte de coisa aqui diferente do que a gente está acostumado a ver em palestra para professor. Por que isso? Porque eu percebi que um dos pontos que eu precisava fazer para para quebrar, para mudar a rotina que eu tinha na minha mente de como deveria ser o professor, e foi uma das soluções que eu descobri, tá? Só para adiantar para vocês, é que eu não podia focar só naquilo que era da educação. Eu não podia focar só em livros, leituras referentes à educação, só em pensadores da educação. Eu tinha que expandir isso. Porque eu comecei a perceber que os avanços da sociedade, eles aconteciam, eles chegavam, né? Eles eram notados mais rapidamente fora da educação. A educação costuma ser a última a saber. Só para resumir, tá bom? Só para resumir, as mudanças da sociedade, a educação é a última a saber, tá bom? É a última a saber. É ou não é verdade? Você já percebeu isso? Já percebeu? Se você não percebeu, tô te falando agora para você saber. O círculo vicioso da improdutividade é uma sistematização, que eu vou escrever aqui agora para vocês, uma sistematização do que acontece para a gente ser improdutivo. E isso eu peguei no âmbito empresarial, tá? Isso aqui é uma análise que foi feita justamente para entender por que tem algumas empresas que param de ser produtivas. Só que isso aqui tem a cara do que acontece na educação, do que acontece com você, do que aconteceu, né, comigo. Então presta bem atenção aqui, ó. Primeira fase do círculo da improdutividade, a primeira coisa que acontece é o que a gente chama de igualdade aparente. A primeira fase do nosso círculo vicioso da improdutividade. Igualdade aparente. O que é igualdade aparente? Igualdade aparente é o seguinte: no mesmo setor, numa mesma escola, tá bom? Existem vários professores. E aí o que acontece? Os professores, eles são... você sabe que as pessoas naturalmente são menos produtivas, né? Uma pode ser mais ou menos produtiva que a outra. É natural isso aí, tá bom? Tem gente que é mais produtivo, às vezes pela idade, pelo seu momento, pela sua expertise, pela sua força de vontade. Tem gente que às vezes é menos produtivo. E tá tudo bem, isso é normal acontecer. Isso é normal acontecer. E aí o que acontece na escola? Naturalmente, existem professores que são mais proativos, buscam mais ativamente fazer uma aula diferente e tudo mais. E tem professores que não, que são mais tranquilos, faz uma aula mais feijão com arroz, mais positivo, não está muito preocupado com essas coisas, e faz o sempre foi feito. Existem professores que seguem a rotina que foi implantada da educação do sempre foi feito assim. O meu professor era assim, o professor dele era assim, então eu preciso fazer assim também, porque é o jeito que funciona. Tem muita gente que acredita nisso, inconscientemente falando. Talvez se eu não estivesse falando isso aqui agora para vocês, não tinha nem parar para pensar sobre isso, tá? Então, primeira coisa do círculo vicioso da improdutividade. Começa com a igualdade aparente. Você fala assim, mas a igualdade não é uma coisa boa? Nesse caso, você vai entender no final que não. Vamos lá. A igualdade aparente é o seguinte: como existem pessoas mais produtivas e menos produtivas, tá? Tem níveis diferentes de produtividade, acontece que é um segundo passo aqui, tá bom? O segundo passo, que é o que a gente chama de desigualdade. O que acontece? Acontece o seguinte, ó. Primeiro tem igualdade aparente, certo? Ou seja, aparentemente todos os professores são iguais. Mas, na verdade, existem professores mais produtivos e professores menos produtivos. Estou falando professores, mas pode ser qualquer tipo de profissional em qualquer empresa, tá bom? Então, naturalmente, existe uma igualdade aparente. Aparentemente, todo mundo deveria ser igual. Todo mundo estaria produzindo o mesmo tanto. Mas não. E eu já falei sobre isso. Existe uma parada chamada de princípio de Pareto. O que o princípio de Pareto, que é muito aplicado em gestão empresarial, que diz o seguinte, ó: 80% dos seus resultados é proveniente de 20% dos seus esforços. 80% dos resultados de uma empresa é proveniente do esforço de 20% dos seus funcionários. Em média, é isso. Isso é o princípio de Pareto, tá bom? Isso se aplica a você. 80% dos seus resultados vêm, normalmente, de 20% dos seus esforços. Então, você se esforça, e você vai alcançar um certo resultado. Só que ele não é proporcional ao seu esforço, tá? Ele não é igual ao seu esforço. Então, e quando você olha para outros professores, vai criando uma certa desigualdade. Por quê? Porque você vai perceber, e as pessoas vão perceber naturalmente, que os menos produtivos,
eles acabam ganhando mais por tarefa realizada do que os mais produtivos. Pensa comigo, você e um colega professor, vocês dois, tá? Então você é um professor proativo, que está sempre buscando aulas diferentes, buscando engajamento do aluno, faz um monte de atividade, busca fazer um monte de coisa diferente, sei lá, você vai fazer aula diferente, vai cortar EVA, vai levar atividade para o aluno, vai fazer jogos, vai fazer um monte de coisa, tá bom? E tem esse outro professor aqui, ó, que simplesmente vai lá dar aula dele e vai embora. Vai lá dar aula dele e vai embora. Não está preocupado em fazer uma prova diferente, não está preocupado, ele simplesmente faz aquilo, o mínimo que é necessário. O diário dele ele faz o mínimo que é necessário, tudo necessário, o mínimo necessário. Vai lá dar aquela aula assim com o aluno, não tá nem aí, não tá nem aprendendo, não quer nem saber. Mas no final do mês, o que aconteceu? Esse professor improdutivo vai ganhar o mesmo tanto bruto do que esse professor produtivo. Só que esse professor aqui, produtivo, ele costuma gastar mais tempo do que esse professor improdutivo para fazer a aula. Ele vai gastar mais tempo, vai gastar mais energia. Então, no final das contas, se você for calcular o salário hora dessas duas pessoas, esse aqui está ganhando menos, porque ele está gastando mais tempo de trabalho. Então, quando você contabiliza as horas invisíveis de trabalho, quando você contabiliza quanto tempo você gasta corrigindo prova, elaborando lista e etc., que são atividades fora da sala de aula, que são invisíveis, você não consegue perceber essas horas invisíveis. Então, quando você gasta esse tempo e inclui isso na conta, você vai perceber que, na verdade, esse professor que é produtivo e está buscando fazer diferente, ele costuma, porque ele está fazendo do jeito errado, ele costuma gastar mais tempo trabalhando do que esse professor aqui. Logo, esse professor ganha mais. O professor improdutivo ganha mais. E aí, como você começa a perceber isso, aí tem gente que começa a perceber, fala assim, para que eu vou fazer diferente, né? Para que eu vou fazer diferente? Aí vem o próximo passo desse ciclo, tá bom? Desse ciclo, que é o que a gente chama de desaceleração. Então, vai acontecer o quê? Vai começar a desacelerar, tá bom? Vai começar a desacelerar. O mais produtivo vai perceber que ele está trabalhando mais do que o outro. Então, naturalmente, ele vai fazer o quê? Vai desacelerar. Vai falar assim, para que eu vou ser bobo? Para que eu vou ser bobo? Para que eu vou trabalhar mais que o outro? Para que eu vou trabalhar mais do que o outro, fazer diferente? E no final das contas, a gente vai ganhar o mesmo tanto. E se ele for esperto e começar a contabilizar essas horas invisíveis, ele vai perceber que, na verdade, ele está ganhando é menos. Ele está ganhando é menos, né? Então, entende que começa a desaceleração. E aí vem para o próximo passo, que é o quê? É o que a gente chama de nivelamento. O que seria o nivelamento? O nivelamento é o seguinte, primeiro o cara tinha uma igualdade aparente. Só que ele percebeu que, na verdade, não tinha igualdade aparente, tinha uma desigualdade, porque ele estava trabalhando mais, então ele estava recebendo menos do que esse aqui. Aí, naturalmente, esse aqui, mais produtivo, ele desacelera, ele começa a se encaixar no sistema, ele começa a repetir a rotina desse aqui. Porque ele olha e fala assim, esse aqui está recebendo o mesmo tanto que eu, está produzindo menos, beleza, mas ele trabalha menos também. Então, eu vou fazer igual ele, vou parar de ser bobo, vou fazer igual ele. Aí, ao invés de nivelar para cima, você está nivelando para onde? Para baixo. Aí você nivela para baixo. E aí vem essa fase do nivelamento. Quando, naturalmente, essa pessoa, esse professor que era produtivo, nivela para baixo, isso causa impacto. Isso, a gente falando muito para a empresa, isso causa impacto para o gestor, tá? Para o gestor. O gestor, e vamos pensar fora da educação um pouquinho agora. Agora, digamos que eu estou lá num escritório. E o escritório fala exatamente sobre isso, faz isso. Tem vários funcionários que têm que fazer uma certa atividade, certo? Sei lá, desenvolver um software lá, fazer um levantamento de processo, sei lá. Tá lá. Então, primeiro tem igualdade aparente. Todo mundo acha que está recebendo o mesmo tanto, então todo mundo acha que trabalha o mesmo tanto. Só que uns são mais produtivos que o outro. Então, naturalmente, as pessoas percebem a desigualdade e começam a desacelerar, se eles são os mais produtivos, até nivelar para baixo. Nivelou para baixo, isso causa um impacto para a gestão da empresa. Que impacto? Ele vai perceber assim, o chefe, né, o dono da empresa, meus processos estão ficando acumulados, meus trabalhos aqui não estão sendo entregues na data prevista, mas tá todo mundo trabalhando, então o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que contratar mais gente. Na escola, vamos lá, tenho professores dando aula, tá bom? Tá, todo mundo dando aula. Acontece isso. Aquele professor que teoricamente era mais produtivo, ele percebe que não existe uma igualdade aparente, e sim uma desigualdade, então ele começa a desacelerar e buscar um nivelamento para baixo. Nivelou para baixo, vai ficar, né, abaixo do potencial daquela escola.
E aí, naturalmente, isso vai gerar um impacto. Os resultados de aprendizagem dos alunos vão ser menores. Claro que isso não é o único fator, tá, pessoal? Mas dentro desse contexto aqui. Então, vai diminuir. O que o empregador vai pensar? Opa, vou contratar um professor de reforço escolar para poder dar um gás aqui. E aí ele começa a contratar um reforço escolar, às vezes contrata mais de um professor para a mesma disciplina, começa a dividir, começa a fazer. E ele começa a perceber, ele está gastando mais com mais professores, e ele começa a perceber que esses professores que entraram vai passar por uma próxima fase, que é o que a gente chama de adaptação. O que é essa adaptação? A adaptação é porque o novato, o professor novato, o empregado novato, ele vai entrar e ele vai se adaptar ao ambiente. Ele vai copiar aquela rotina e vai começar a repetir aquela rotina. Vai falar assim, cara, já que eles fazem desse jeito aqui, eu quero me entrosar, vou fazer igual. E aí você contrata gente para poder fazer o serviço e ele vai acabar o quê? Acomodando, nivelando para baixo de novo. E aí com isso, a partir daqui, esse novato volta lá para o começo, com uma igualdade aparente, mas na verdade é uma desigualdade, e essa desigualdade gera desaceleração do professor, do servidor, né, do empregado, e essa desaceleração traz para um nivelamento por baixo, que vai gerar um novo impacto, e que isso vai rodar esse círculo vicioso, Isso é um problema muito sério, porque isso aqui é o que mantém o come-come do seu tempo vivo. É o que mantém o Pac-Man, que vai consumir o seu tempo, vivo. Sabe por quê? Porque você vai acreditar, como você entra no círculo vicioso, você vai acreditar que esse é o único jeito. Então, o único jeito é você trabalhar demais igual o outro professor trabalha, insatisfeito. Então, olha só, mesmo que você entrou com todo o gás, você estava trabalhando, teoricamente estava trabalhando mais do que esse aqui, que estava fazendo do jeito errado, beleza? E aí você abaixa. Só que quando você abaixa e nivela para baixo, esse aqui trabalha menos do que você antes, gerando pouco resultado. Só que ele ainda trabalha muito. Esse aqui ainda é insatisfeito, amargurado, porque ele considera que existe só esse jeito de fazer os diários na sala, na casa dele do mesmo jeito, de fazer os planos de aula do mesmo jeito, fazer as provas do mesmo jeito, e ele não entende que existem formas diferentes, mais otimizadas, automatizadas inclusive, de fazer. Então você acha que só existe essa opção. E quando entra um novato, e a gente vê muito isso no âmbito público. Eu sou servidor público. Eu passei por isso, pessoal. Quando eu entrei no ensino público, tá? Eu passei no concurso, eu estava na faculdade ainda. Então, depois, quando eu fui chamado, eu assinei uma desistência temporária, fui puxo da fila. Quando me chamaram, eu já tinha formado, aí eu já estava com experiência, porque eu comecei a dar aula com 18 anos de idade. Então, quando eu fui chamado para entrar no ensino público, eu já tinha 3, 4 anos de experiência em ensino privado. Eu já dava aula no 12, em tudo quanto é nível, fundamental, médio, sabe? Não dava aula superior naquela época não, mas eu dava muita aula, cursinho, então eu já estava assim, no 12, igual a gente fala aqui, sabe? A gente estava no gás, estava trabalhando muito. Quando eu cheguei no ensino público, eu fui no gás, falei assim, gente, então bora, vamos mudar esse negócio. Fui para uma escola, cheguei lá, os alunos carentes, com dificuldade de aprendizado e tudo mais. Cheguei, a estrutura não era tão boa, mas eu cheguei no gás e falei, bora fazer esse negócio aqui, bora dar uma aula diferenciada, dar uma aula de matemática e ciências. E ó, igual a gente fala aqui, o pau quebrou. O pau quebrou. A gente deu aula diferenciada, eu me desdobrava, eu ia lá, eu fazia aula de reforço por minha conta. Claro que eu fazia ainda do jeito errado, eu trabalhava muito. Eu ainda trabalhava muito, tá? Hoje eu já entendo que eu não precisava ter trabalhado tanto daquele jeito, mas foi bom pro meu aprendizado. Trabalhava demais e eu comecei a ter mais resultados. Só que naturalmente isso gera o quê? Gera crítica. Os outros professores estavam aqui, ó, falavam assim, não, ô Éder, você tá desmoralizando a gente aqui, ué. Você tá mostrando como se a gente não fosse competente. Calma, isso é fogo de iniciante. Você não vai precisar fazer isso, você não vai aguentar fazer isso muito tempo, não. E, ó, a pressão da maioria faz você entender que existe uma igualdade que é aparente, na verdade é uma desigualdade, e aí você começa a desacelerar. Você começa a ficar meio frustrado, fala assim, cara, eu tô lutando aqui para ensinar uma disciplina para esse aluno, mas eu percebo que ele só vai entender a matemática do jeito que eu preciso, ele só vai entender a ciência do jeito que eu preciso, se o professor de língua portuguesa, se o professor de história, se o professor, os outros professores me ajudarem, se a equipe gestora me ajudar. Só que eles estão, às vezes, impregnados com o sempre foi feito assim, então eles não querem ajudar, eles querem ficar aqui embaixo. Aí você começa a ficar cansado, o gás que você tinha para 20 anos, você consumiu em 5, então aquele sprint inicial te consumiu, aí você começa
pesar demais e começa a baixar. Você continua trabalhando muito sem perceber para honrar as burocracias desnecessárias e excessivas da educação. Você acaba trabalhando demais ainda, só que os seus resultados começam a cair e a sua frustração começa a aumentar. E aí, quando a sua frustração começa a aumentar, você está preso no círculo vicioso da improdutividade. Você se tornou um professor improdutivo. Você se tornou um professor tradicionalzão, honrando a pedagogia do sempre foi feito assim. E isso vai consumir os seus dias. Você vai chegar no domingo à noite, depois de ter trabalhado o domingo todo planejando uma aula, e não vai ter energia para dar aula na segunda-feira. Aí você vai chegar amargurado, grilado, já soltando os cachorros no aluno, sisudo, cara feia, não quer dar aula. Você vai mostrar pela sua linguagem corporal, inclusive, que você está de saco cheio, que você não quer dar aula. Então, se você que está recebendo para dar aula não quer estar ali, imagina o seu aluno estar ali obrigado para aprender. Você acha que ele vai aprender direito? Você acha que ele vai querer assistir sua aula? E aí o fato dele não conseguir assistir sua aula te irrita ainda mais, porque você fala assim, ó, tá vendo? Eu gastei meu domingo para ensinar esses meninos aqui, e é pérolas aos porcos, não serve para nada. E você fica mais frustrado. E aí você fica mais frustrado e não quer melhorar, não vai melhorar. Então você entende que você fica preso ali dentro? Tudo porque você acredita que só existe essa forma. Tudo porque você acredita que para tentar sair desse ciclo, você vai ter que trabalhar demais, voltar a trabalhar muito, e no final das contas você já tem experiência e sabe que não vai adiantar, porque o resto do sistema te puxa para baixo. A verdade é que existe os sujeitos, eu vou te falar. Deixa eu só ver. O que vocês colocaram nos comentários aqui? Às vezes, os próprios colegas provocam essa desaceleração para inibir as inovações do colega que está se destacando. É exatamente isso, professora. Porque você se destacar mexe com o status quo, mexe com o sempre foi feito assim. E isso vai de encontro com a rotina gravada na cabeça do professor. Não estou falando que ele é mal ou bom, não importa, tá? O que importa é que isso mexe com a rotina que está gravada na cabeça dele. Começa a ir de encontro com aquilo que ele sempre acreditou. E, naturalmente, as pessoas resistem às mudanças. Resistem a esse tipo de coisa. E aí você começa a ficar desmotivado. Você começa a desacelerar, tá bom? Aí a falta de reconhecimento exatamente, você vai ficar desacelerado. Porque, não se engane, mas existem muitas escolas que a própria gestão também está amarrada no status quo, está amarrada no sempre foi feito assim. Então, quando você começa a destacar e fazer algo muito diferente, que destoa do normal, você vai receber crítica, as pessoas vão falar que não funciona, tá bom? Então, acontece isso de verdade. Olha só, professora Mairi, eu passei por isso. No início, uma professora falou assim, deixa isso para a novata resolver, ela está com a mente mais fresca. Eu tinha muito gás, mas no final isso diminuiu. Exatamente isso que acontece. Aconteceu isso comigo também, professora. Eu acho que acontece com todo professor que tenta inovar, que tenta mudar. Então, você tem que lidar com isso, organizar isso, sabendo que existe esse ciclo, tá? Esse círculo vicioso de improdutividade. Aí você pode estar pensando assim, show, Éder, você acabou de descrever, e não só descrevi, eu sistematizei o que acontece. E se você está aqui comigo até agora, né, já mais de 50 minutos de live comigo, eu tenho certeza que você se viu nesse círculo. Você se enxergou nesse meio. Ou você está no gás total, no pique aqui, e está se vendo desacelerar, ou talvez você já desacelerou e está nivelado para baixo. Aquém do seu potencial. Então, a minha intenção é te potencializar. É mostrar que você tem um potencial muito maior do que aquilo que você está entregando agora. Você precisa acreditar nisso. Então eu acredito nisso e é por isso que eu estou aqui, dedicando o meu tempo, dedicando a minha energia, porque eu acredito que existem muitos professores excelentes, professores excepcionais em todos os níveis, do ensino infantil, fundamental, médio, até o superior, qualquer esfera, pode ser pública, pode ser privada, não importa a disciplina, eu tenho certeza que existem professores em qualquer lugar desse Brasilzão, que a gente já provou por A mais B isso, que realmente estão aquém do seu potencial. E que nesse momento estão nivelados para baixo porque estão se sentindo frustrados por ter tentado gastar energia e no final das contas não ter conseguido mudar muita coisa. E aí volta para cá. Então como é que a gente faz para quebrar esse círculo? Como é que a gente faz? Existem várias formas, claro que é um processo, é uma jornada, e isso a gente vai falar
mais na jornada aula show, né? A gente vai falar um pouco mais sobre essas coisas, mas eu quero que vocês entendam o seguinte, ó, primeira coisa que você precisa fazer, não terceirize responsabilidade. Olha, eu sou a favor de terceirizar trabalho, já falamos sobre isso em algumas lives, sou totalmente a favor, e isso é uma forma que você tem para economizar energia, inclusive, tá? Mas isso fica para outro momento. Mas não terceirize a responsabilidade de resolver e de mudar a sua vida. O propósito da sua vida tem que ser gerar mudança por onde você passa. E gerar mudança por onde você passa implica que isso vai gerar mudança em você mesmo. O seu propósito de vida, um deles, né, tem que ser gerar mudança por onde você passa. E isso implica mudar você mesmo. E você só vai conseguir fazer isso se você não terceirizar a responsabilidade de provocar essa mudança. Você não pode falar, jogar a culpa de que não acontece isso, não acontece aquilo, que você não está tendo resultado, que você está cansado e etc., porque é o seu colega que não ajuda, porque é o governo que não dá apoio, porque é o empregador que não te valoriza, porque é não sei o que, porque é o aluno que não quer saber. Para de fazer isso. Para de fazer isso. Não joga a responsabilidade para os outros, tá bom? Pega e faz, tá bom? Chega de desculpa. Não fica inventando desculpa. Ah, mas é verdade, eu sei. Mas o tempo que você gasta falando isso, repetindo isso para você mesmo, só vai te manter no círculo da improdutividade. Então, isso vai te impedir de ver quais são as horas invisíveis que você pode eliminar do seu trabalho, para, assim, matar o Pac-Man que está consumindo o seu tempo e ter mais qualidade de vida. Entendeu? Então, não terceirize a responsabilidade. Porque aí sim, se você não terceirizar a responsabilidade, você vai perceber esse propósito na sua vida de provocar mudanças. Você vai perceber as oportunidades que você tem para gerar essa mudança. Tá bom? E ao perceber essa oportunidade de provocar mudança, você vai se manter persistente, óbvio, tá? Tem que se manter persistente. Então, você vai notar que, naturalmente, você vai se colocar, vai se aproximar de pessoas que não te puxem para baixo. Porque isso é um grande erro nosso. Você não pode ficar preso, no meio de pessoas que vão manter o nivelamento para baixo. Porque se você fizer isso, você não vai sair do círculo vicioso de improdutividade. Então, para você sair, para você quebrar esse círculo, o que você vai ter que fazer? Você precisa assumir as rédeas da sua vida, né? Ser o protagonista, não terceirizar a responsabilidade, ser persistente e começar, a partir desse processo, né, de persistência, você começar a seguir pessoas com um nível mais alto. Para buscar não um nivelamento para baixo, mas um nivelamento para cima. Então, quando um professor com todo o gás chegar na sua escola, com mais gás do que você talvez, trabalhando muito e tal, entusiasmado, animado, ao invés de você criticar ou de você não apoiar, ou às vezes de você ignorar, ao invés de você fazer isso, você precisa acompanhar, seguir. E olha, pessoal, eu passei muito por isso, sabe? Antes, nessa transição, nessa caminhada, eu senti muito essa rejeição, essa dificuldade em trabalhar em algumas escolas, não só em escola pública, tá? Particular também. Professores lá com 30 anos, com 20 anos, com 15 anos de experiência, que olhavam para mim com aquele desdenho, falavam assim, você não sabe de nada, eu já tenho 20 anos que eu tô aqui dando aula, eu sei que isso não vai funcionar, eu sei que você vai trabalhar demais e não vai ter resultado nenhum. E isso me desmotivava. E como é que eu quebrei isso? Eu comecei a não dar ouvido para esse povo. Simplesmente eu comecei a não escutar, eu comecei a fazer diferente e a buscar pessoas que pensavam semelhante a mim. Pessoas que realmente acreditavam que aquilo que eu estava fazendo ia provocar mudança. E naquela época, eu não tinha tanto acesso à internet assim, eu não tinha essa pegada de entender que eu podia interagir com pessoas pela internet, trocar experiência com pessoas pela internet. E hoje, nós já temos essa consciência. Tanto que você está aqui numa live comigo, ó, assistindo ao vivo aqui, nós interagindo pela internet. Então, isso aqui, ó, você acompanhar pessoas que estão numa caminhada diferente dos demais. Um professor que se porta como um professor inovador, como um professor diferenciado, como um professor que provoca, que busca provocar mudanças, um professor que não concorda de fazer o sempre foi feito assim. Se você segue, modela esse tipo de professor, e eu não sou o único, tá? Eu não sou o único. Então, se você modela esse tipo de professor, naturalmente você está nivelando para cima. E se você está nivelando para cima, você vai destoar, você vai desequilibrar de novo aquele círculo.
Entendeu? E você tem que manter aqui, persistir, manter diferenciado, manter os seus valores intactos, manter sempre inovando. E como é que você vai ter energia para fazer isso o tempo todo? É exatamente isso que a gente ensina. Usando a tecnologia, usando metodologias que vão te ajudar a otimizar o seu tempo, otimizar a sua energia, criando novos gatilhos, novas rotinas que de fato vão provocar mudança, mas esses gatilhos agora são diferentes desses antigos. Então, você vai conseguir ter mais qualidade de vida, você vai conseguir trabalhar menos, só o necessário, tá? Você não vai ficar sem trabalhar, não é isso que a gente está prometendo aqui não, tá? Não adianta você pensar que você vai ficar sem trabalhar assim magicamente, não precisa mais dar aula, nunca mais vai ficar rico, não é isso não. Você vai continuar trabalhando, vai trabalhar muito. Às vezes, muito no começo, em algum momento, mas naturalmente, mesmo esse muito, vai ser menos do que você trabalha hoje. Porque você vai começar a otimizar e se organizar. Beleza? Então, assim, se você fizer isso, você vai conseguir aplicar técnicas, tecnologia e tudo mais, você vai conseguir se diferenciar, se tornar um professor inovador. E aí você rompe esse círculo vicioso da improdutividade. Com isso, você vai combater o ensino do sempre foi feito assim, a educação do sempre foi feita assim. Você não vai ficar preso nas horas invisíveis da burocracia excessiva da educação. Não vai. Não vai. Tá? E é isso que a gente está buscando aqui. Quando se chega num ambiente novo de escola, pode ocorrer isolamento em relação a quem faz diferente. Exatamente, isso é muito comum. Mas a internet te ajuda. Você não precisa se sentir sozinho. Tem a gente aqui do Aula Show, entendeu? A gente tem o nosso canal aqui, a gente tem nossas redes sociais, inclusive, me segue lá. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu colocar, para quem não segue ainda, só digitar aí @profederbento. Se digitar @profederbento no YouTube, no Instagram, no Facebook, você vai conseguir acessar aí a nossa rede social e a gente bater um papo, tá bom? A gente bater um papo, sempre tá interagindo. Temos live todo dia, até dia 24 live, tá bom? Temos a Jornada Aula Show, que é um evento online gratuito para você ir, para ajudar a chegar mais rápido nesse processo de transformação para um professor inovador, que é um professor que conquista reconhecimento, que conquista a atenção do aluno sem gastar os finais de semana, sem trabalhar mais do que o necessário, tá? Então, tudo isso a gente está contribuindo. E lá no nosso programa Aula Show de formação de professores inovadores, lá dentro a gente tem uma comunidade Aula Show, que são mais de 50 professores, e a tendência está sempre aumentando, tá? Mais de 50 professores que estão sempre interagindo, sempre trocando experiências. Aqui no chat, nós estamos sempre interagindo, sempre trocando experiência. E isso não deixa a gente ficar se sentindo solitário. A gente não fica se sentindo mais isolado, porque agora você tem todo um apoio, né, uma rede de apoio para te ajudar nessa jornada de transformação, nessa jornada Aula Show, tá bom? É isso que é importante. Professora Marlene, agora, estou aqui para aprender a inovar, suas dicas futuras serão aplicadas para humanas também ou só para exatas? Professora Marlene, deixa eu te explicar. Tudo o que eu falei aqui até agora, vamos lá, pare e pensa por essa aula de hoje aqui. Você acredita que o que eu falei aqui agora faz diferença se o professor é de matemática, se o professor é de história, se o professor é de língua inglesa, língua portuguesa, se o professor é de filosofia, se o professor é de ensino fundamental, ensino infantil, ensino médio? Faz diferença? Você acha que faz diferença? Para e pensa. Tudo que a gente falou aqui agora, todo esse passo a passo que a gente descreveu, as formas da gente quebrar esse ciclo, você acha que isso é aplicável só para professor de exatas? Você acha que isso é aplicável só para professor de humanas? Não, né? Tudo isso é aplicável para qualquer professor, porque não importa a sua disciplina, não importa o nível de atuação, isso acontece com todo mundo, né? Exatamente, professor. Não, a senhora concordou comigo. Exatamente. Não acontece, não é algo que acontece só com professores de uma área específica. Acontece com todo mundo. E tudo que a gente fala aqui, todas as ferramentas que a gente apresenta, tá? Tudo que a gente apresenta, todas as metodologias que a gente apresenta, tudo isso dá para você expandir e aplicar em qualquer disciplina, em qualquer nível. Claro que com certos ajustes, adaptações, mas dá para aplicar. Então aqui eu não estou ensinando, eu sou professor de matemática, de química e de física, tá bom? Minha área de atuação. Mas eu não estou ensinando só professores dessas áreas. Porque eu percebo que a gente não precisa ensinar por área isso aqui. Isso aqui é algo que todo professor já devia estar sabendo há muito tempo. Isso devia ser ensinado na faculdade. Mas a gente não aprende o instrumental, a gente não aprende o mão na massa, o passo a passo, muitas vezes. A gente não aprende a aplicação de mercado de tudo aquilo que a gente está fazendo. A gente não aprende a beber de outras fontes do saber. Nós somos formados,
tá? E a faculdade, a graduação é dessa forma. Nós não somos formados, e principalmente cursos de licenciatura, pedagogia, nós não somos formados para sermos profissionais generalistas. Nós somos formados para ser profissionais especialistas. Aí a gente se especializa só na área, sou professor só de história, e você vai ser só professor de história, sabe? Mas a verdade, e hoje existe uma grande tendência, e na educação a gente escuta muito esse termo, né, de interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, tudo porque o mercado, e isso o mercado já sabia há muito tempo, depois que chegou na educação com esses nomes difíceis aí, mas o mercado já sabia que a mão de obra necessária para conseguir concorrer com um robô, uma vaga de emprego, não é um profissional especialista, bom em fazer uma coisa só, de forma metódica. Também, mas não é só isso. O cara que vai ser mais bem remunerado, com mais chance de conseguir um bom emprego e tudo mais, é o cara generalista, é o cara que tem uma visão macro, ele bebe de várias fontes, ele consegue aprofundar em vários ramos, ele é um cara pensador. Ele é um cara que vai fazer a máquina trabalhar para ele. Ele vai usar a tecnologia a seu favor e não ter medo da tecnologia. Então, um cara que é altamente especializado, ele tem medo da tecnologia, porque geralmente a tecnologia vem para substituir o serviço dele. Um cara generalista, não. Ele não tem medo da tecnologia. Ele vai pegar essa tecnologia e vai botar ela para trabalhar para ele. Entendeu? Essa é a parada. Isso é importante que a gente fale, tá bom? Professora Maili, isso que digo aos meus colegas, que eles usem metodologias ativas, mas tem professor que tem medo. Realmente, professora Maria, tem medo mesmo. É natural, tá bom? É uma forma de autodefesa, porque eles estão acostumados com esse status quo, tá bom? Como sempre foi feito assim. O que está me entristecendo é voltar às aulas presenciais e voltar ao quadro branco, ao canetão, ao calor, à indisciplina, sem internet, sem computador e sem celular. Professora Marilei, dá para fazer diferente. Você não precisa voltar nisso tudo, tá? Não significa que você não possa usar essas outras ferramentas educacionais, tá? O quadro é uma coisa muito bacana, muito útil, tá bom? Dá para usar. Agora, quem disse que você precisa que os seus alunos tenham um celular para você dar uma aula diferenciada? Você pode dar uma aula diferenciada usando só o seu celular, entendeu? Tem uma ferramenta, acesse o nosso canal aqui, tá bom? Tem uma ferramenta chamada Plickers. Tem um tutorial completo aqui no nosso canal sobre o Plickers. Plickers é uma ferramenta onde você vai conseguir interagir com os alunos, avaliar eles, inclusive, até fazer chamadas. Você tem várias aplicações usando cartões tipo QR Code, você imprime e tal, monta a turma, e entrega para o seu aluno. E você usa o seu celular, só o seu celular você consegue selecionar aí os alunos, coisa bem rápida. Tem um tutorial explicando tudo bonitinho lá. Verdade, nós professores aprendemos com o Covid que a evolução com tecnologia, as faculdades terá que mudar seu ensino. Exatamente, professor Wesley. Vai ter que mudar. E já tem mudado algumas, tá? Algumas já tem mudado aí. Professora Edna, fundadora, professora Edna, tá aí, ó. As ferramentas tecnológicas que são indicadas e com o tutorial de cada ferramenta serve para todas as disciplinas. Exato. Professora Edna está falando como aluna do programa Aula Show, que é o nosso curso de formação de professores inovadores, tá? Ela tá lá com a gente, ela tá falando com propriedade, ela tá vendo as nossas aulas lá, né, professora Edna? Tá vendo as nossas aulas, vendo que dá para aplicar em qualquer disciplina, em qualquer área, tudo passo a passo, tá bom? Então é uma coisa bem mastigadinha, tudo num lugar só, fácil, prático, economiza um tempão, e não trabalha só ferramenta, trabalha essa mentalidade, para você quebrar esse ciclo, tá bom? A professora Marilei perguntou qual é o nome, é esse aqui, professora, Plickers. Eu não tô com o link aqui agora, o link dessa live do Plickers, tá? Mas é só ir no meu canal e colocar aí Plickers, eu coloco assim, Plickers Éder Bento, que vai achar no meu canal aí, tá bom? Essa ferramenta aí tem um tutorial bem bacana para você ver. É uma ferramenta muito show para você usar e você não precisa que seu aluno tenha nada, nem sua escola, não tem estrutura nenhuma. Eu já usei muito isso aqui em escola pública. Dá para usar tranquilo. E existem outras ferramentas que também tem. Ó, você vai se surpreender quantos dos seus alunos têm internet. Tem celular, aliás. E com internet, inclusive, tá? Você vai se surpreender. Depois faz o teste, tá bom? E na sua sala, vou dar outro exemplo. Na sua sala de aula, se você tiver 2 alunos com celular, dá para você usar um Kahoot, por exemplo, fazer uma aula dinâmica. E olha, eu testei isso hoje, inclusive, porque o que eu ensino aqui é vivencial. É aquilo que eu testo, dá certo, e eu replico, eu compartilho com vocês. É vivencial, tá bom? Não tem certo e errado para tudo, mas é o que aplicou, fez sentido para mim, eu falo para vocês, tá bom? Falo para vocês. O que eu testei hoje, fiz um Plickers com os alunos, eu já faço isso direto, mas hoje eu fiz com uma turma. E depois do final da atividade, sobrou um tempinho, eu comecei a perguntar para eles o que eles gostavam, o que eles achavam das ferramentas que eu usava e tudo. Até gravei um áudio, depois eu vou compartilhar com vocês uma hora. Mas eles falaram para mim o seguinte, que gostaram muito do Kahoot
E falaram que gostam mais quando eu aplico em grupo do que quando eu aplico individual. Então já apliquei com cada um com o seu celular, fazendo sozinho, e já apliquei em grupo, onde tem um celular para mais de um aluno, entendeu? E aí um celular só para marcar e os outros para pensar junto, fazer junto. Eles gostam mais quando é em grupo, quando tem colaborativismo, quando tem interação. Tem coisa que nem imaginava, tem gente que nem imaginava, mas funciona. Tem o tutorial do Kahoot aqui também, ó. Para quem não sabe, Kahoot, vou colocar no chat aqui também, ó. Kahoot, é com 2 Os, tá bom? Tranquilo? Gostaram do tema? Fala para mim. Acharam bacana? Fez sentido para você? Conseguiu virar uma chave na sua cabeça aí? Fala para mim. Fez sentido para quem está assistindo? Olha lá, a professora Edna falou, ó, meus alunos amaram o Kahoot, os meus também, adoram o Kahoot, professora Edna. Hoje um aluno virou para mim e falou assim, nossa, é a melhor aula do mundo, a melhor aula que eu já tive na minha vida, só porque eu usei o Kahoot. Eles adoram. Então são coisas simples, fáceis de você fazer, não precisa de tanta coisa, sabe? A gente às vezes quer inventar demais e gasta tanta energia, no final das contas frustra com o resultado. Então, dá R rápido, R barato. Grava isso aí na sua cabeça, tá? Nas startups usam muito isso aí. R rápido, R barato, tá bom? Deixa eu ver quem mais. Professora Marilei, ó, eu leciono língua portuguesa. Pois é, professora. Então, assim, dá para fazer, tá? Tem muita coisa. Tem ferramenta que vai fazer mais sentido usar em disciplinas de exatas? Vai ter ferramenta que faz mais sentido usar em línguas, né, em humanas? Vai. Aí você vai adaptando. E aí lá no Aula Show, na própria jornada Aula Show, a gente vai trabalhar isso, sempre nas nossas lives a gente trabalha isso, e lá no curso a gente trabalha de forma mais intensa, mais direcionada. Quando você cria uma mentalidade inovadora, você começa a criar um hábito, né, uma forma, um novo hábito, uma nova rotina de montar uma caixa de ferramentas. Essa caixa de ferramentas é o seu repertório de metodologias, de abordagens e de ferramentas digitais, tecnológicas, seja, para poder fazer uma aula diferenciada. E essa caixa de ferramentas, quanto maior fica, mais você consegue sair desse ciclo e se tornar referência. Porque quando você quebra o ciclo vicioso da improdutividade, você se torna um professor produtivo, você se destaca. E ao se destacar, você vai ser visto, tanto para ser atacado, mas também para ser reconhecido e valorizado. Esse é o ponto. Resumindo, é isso que você precisa saber. Show, pessoal? Muito feliz, tá bom? Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com a galera para estar aqui comigo na live de amanhã. Forte abraço e eu quero ver seu show. Até amanhã.